Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu Espaço de Ideias. E no programa de hoje nós vamos falar sobre crianças aprendendo inglês. Será que pode mesmo? Será que deve colocar uma criancinha de 4 anos de idade para aprender o idioma? E você que é adulto, já desistiu? Não vai aprender. Isso não vai aprender nunca. Gente, presta atenção. Essas informações de hoje são muito importantes, você deve ficar até o fim. Para isso, eu trouxe alguém que entende do assunto, é novo de tudo, por incrível que pareça. Ele é mestre em psicologia clínica, é professor de tudo que é idioma que você pode imaginar, até mandarim eu acho que ele fala. Vamos saber disso? Pedro Lúcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Karen, obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com você. E você fala mandarim? Não falo mandarim. Ah, ainda. Vamos entrar na aula depois. Muito bom. Pedro, nessa brincadeira toda aqui, você realmente tem várias formações. Para alguém da sua idade, realmente me impressiona. Conta para o povo que está em casa tudo que você já fez nessa vida. Não então, tudo. A gente tem que guardar algumas coisas, né? Com certeza. Mas eu acho o importante, assim, da minha formação, muita gente acha que psicólogo, essa é a minha formação, né, original, psicólogo é o cara que vai desvendar sua mente, ou é o cara que faz terapia de grupo, sabe? De dar a mão. Psicólogo não é nada disso. Eu fui estudar psicologia na Federal de São Paulo porque eu sou apaixonado por trajetórias, por evolução. Então, eu gosto de imaginar que uma pessoa está num lugar, ela aprende algumas coisas e chega em outro lugar. E é basicamente isso que a psicologia é. É ajudar alguém a chegar num lugar diferente que ela estava. Então, essa é a minha formação original, e eu fiz esse mestrado em psicologia clínica, especialização em teatro educativo, e a minha paixão mesmo é educação, é idiomas, é trabalhar com isso. Gente, olha que presente. Então, você tem esse conhecimento da psicologia, mas também tem essa paixão, como você disse, pela educação, por ensinar. E hoje você é coordenador na FISC, um instituto, um centro de ensino de idiomas, inglês e espanhol principalmente. E você vive essa paixão lá na sua rotina? Com certeza. Então, eu coordeno, junto com outros administradores, a FISC Unidade Taubaté e a Unidade Caçapava. Ótimo. Então, a gente está aí em Caçapava há 45 anos. Uau! E em Taubaté há 20 anos, 21. Então, ao longo dessa história toda, eu acho que o que mais fica para mim é que lá realmente é um centro de ensino. Esse é o slogan, né? FISC Centro de Ensino. Sim. Mas para mim, que sou novo de tudo, eu sinto que é mais um centro de aprendizado. Se eu pudesse mudar o nome, seria FISC Centro de Aprendizado. Fantástico. Porque eu aprendo com os alunos, eles aprendem comigo e a gente faz um bom jogo aí. Isso é muito bom. E, Pedro, eu soube, né, nessa conversa, tenho convivido muito lá na FISC, que sua mãe, Rita Luz, foi uma das principais investidoras no sentido de vamos ensinar o inglês e o espanhol, o idioma, de um jeito diferente. Conta um pouquinho como que é isso, como que é essa influência na história, não só do seu centro de ensino em Taubaté, em Caçapava, mas na sua vida. Imagina, ter uma mãe dessa. Então, só para você imaginar, Karen, teve um período da nossa vida, né? A minha mãe fundou essas duas escolas, então a gente teve uma época que a nossa casa estava sendo demolida e eu morei dentro da escola. Uau! Com 4, 5 anos de idade. Então, realmente, lá é minha casa. Fantástico. E a Rita, ela realmente criou um legado em Caçapava, em Taubaté, de um amor pelo ensino. Então, a gente tem na FISC, por exemplo, pessoas que estão com os netos se formando conosco. Ou seja, eles se formaram lá há 20, 30, 40 anos atrás, tiveram filhos que se formaram e agora tem os netos estudando com a gente. Então, fantástico. Esse legado de amor ao aprendizado é uma coisa que a gente carrega com muito orgulho. Muito bom, gente. A gente vê mesmo essa paixão na rotina do centro de ensino. E conta um pouquinho para mim. Eu já abri o programa falando isso. Crianças de 4 aninhos. Pode aprender mesmo, não vai atrapalhar a alfabetização, porque eu acredito que pode ser a dúvida que você tem aí, né? Meu filho ainda fala, sei lá, abrir, ao invés de falar abrir. Como que ele vai aprender o inglês? Mistura. Como que é isso, Pedro? Então, a primeira coisa que eu tenho como função de coordenador na escola é desmistificar isso para os pais. Legal. Então, muita gente vem com essa dúvida. É assim, atrapalha, mas vai confundir com o português. E a primeira coisa que eu digo, não atrapalha em nada. Uau. Pelo contrário, melhora. Uau. Então, a gente tem muitos pais, por exemplo, de crianças de 4, 5 anos de idade que já estudam conosco inglês e eles chegam para mim preocupadíssimos. Pedro, eu pergunto uma coisa para o meu filho em português e ele responde em inglês. Ou, às vezes, é para ele fazer a tarefa em inglês e ele está falando português. Essas coisas estão misturando, está fazendo mal para o cérebro dele. Imagina. Então, a ideia que ele confunda é ótima.
Olha Então, isso, ele gente. trocar as palavras do inglês para o português em contextos que ele não deveria é muito bom. Legal. Lá no final, pode ficar tranquila, quando o cérebro dele amadurecer, lá pelos 12, 13, as coisas entram no lugar e as duas línguas ficam gravadas. Muito bom. Isso porque eu imagino que essa confusão, vamos dizer assim, o lado positivo disso é que ele está compreendendo os dois idiomas, né? Porque tem essa base, a FISC, né? Das 4... Você pode explicar melhor? 4 habilidades. 4 habilidades. Então, quando a gente vai aprender português, por exemplo, quando a gente é criança, a gente sempre aprende dentro de 4 grandes eixos, que é falar, ouvir, ler e escrever. Ok. Então, a grande questão de aprender inglês mais novo é que quanto mais novo, digo assim, 3, 4, 5 anos de idade, você está sendo exposto a ouvir, falar, ler e escrever em inglês. Olha isso, muito então, bom. Isso ajuda muito. E lá na frente, quando a criança já tiver 10, 11 anos de idade, ela vai estar falando igual um nativo, igual uma pessoa assim que já estudou por muito, muito tempo. E às vezes um adulto vai ter muito mais dificuldade. A gente sabe como é. Sabe. Se fosse aprender mandarim agora, daria muito trabalho. Né? Sim. Eu ouvi dizer, até mesmo na formação, dessa dicção mesmo, que contribui. Por isso que a gente fala, né, que vai parecer um nativo falando, porque a boquinha dela vai ser formada por esses 2 idiomas, ou 3, enfim. É o que a gente chama do aparelho fonador. Então, o aparelho fonador é toda a nossa laringe, tudo que faz com que a gente consiga produzir sons com a nossa boca. Então, isso é um músculo, igual bíceps, igual coxa, então Sim. a gente tem que mexer e trabalhar. A criança, ela consegue adaptar a sua boca de acordo com os sons que ela está fazendo. Uau! Então, isso é uma coisa incrível, é um dos maiores benefícios que a criança tem. Gente, olha que incrível. Eu confesso a você que esse conhecimento para mim é muito profundo, porque a gente imagina que as coisas vão acontecer só aqui, né? E não no corpo. E não no corpo. Então, o idioma a gente sente, um adulto também vai sentir esse idioma no corpo, Claro. na hora de aprender. Como que ele vai sentir no corpo? Ele vai sentir no nervoso que dá Pronto, na hora verdade. de falar. Então, eu dou aula para adultos que vêm comigo falando assim, olha, eu estou vindo estudar inglês, senão eu vou ser despedido, senão eu não vou conseguir emprego. Olha. E as pessoas vêm com um corpo muito travado na hora de falar inglês. E todo mundo já teve essa experiência? Sim. De lá na frente, tem que fazer trabalho em grupo. Vai lá na frente, dá aquele medo, daquele suadeiro e dá nervoso. E tá tudo bem. Então, Sim. passar por um aprendizado de um idioma é passar nervoso. Se a gente se acostumar com isso, fica muito mais fácil. Ai, gente, olha, fica a dica aí para você. Bom, tem muito mais informação e você vai entender, porque mesmo depois da infância, você deve aprender inglês, espanhol, enfim. Espera aí que a gente já vai te contar. Nós voltamos com o seu espaço de ideias e hoje a gente está falando sobre aprender inglês e espanhol em diferentes fases da vida, principalmente na infância. Será que esse trem dá certo? Vamos conferir com o Pedro? Pedro, então você estava me dizendo no bloco anterior que a criança vai sentir no corpo, o adulto vai sentir no corpo, ele vai demonstrar assim, travando, né, fechando o corpo, eu imagino, como se fosse uma proteção, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente faz isso em qualquer situação de perigo. Então, a mesma coisa que um chefe apontar pra gente e falar, cadê o relatório? Sim. A gente já fica todo nervoso. Então, uma das minhas funções na escola lá também, eu sou formado em teatro educativo, então eu dou um curso de oratória, um curso de como superar o medo de falar inglês em público, que todo mundo tem. Então, a grande questão para mim eu vejo que os alunos que melhor têm desempenho é aqueles que suportam essa emoção que às vezes é um pouquinho difícil. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Falo errado, pronuncio de um jeito que não é correto. E quando o professor consegue dar esse auxílio, o negócio rola muito certo. Fantástico. Isso a gente vê muito no adulto. Eu vejo também estudando algumas pessoas que querem falar, mas ficam com vergonha mesmo. Acho que essa é a palavra, né? E as crianças, elas passam por isso também. Por exemplo, uma criança que chega com 4, 5, até 7 aninhos, você vê ainda essa vergonha e aí se solta durante o aprendizado. É mais fácil do que um adulto? É muito mais fácil, por 2 grandes motivos. Primeiro, a criança não tem a bagagem emocional que a gente tem. Então, para ela é tudo gostoso. Então, na FISC, a gente utiliza muito jogo, muita brincadeira. A gente tem uma perspectiva bastante de um ensino personalizado. Legal. Hoje em dia, na área da educação, a gente fala muito de metodologias ativas. O que é metodologia ativa? É colocar o aluno no centro. Uau. Então, o aluno que conduz as atividades, o aluno que escolhe o que ele vai fazer, e ele se sente muito melhor na hora de falar inglês, porque tem a ver com
o que ele gosta de fazer. Não é só porque o professor mandou. E isso de agora, vamos dizer assim, anos 2000, ou isso é uma raiz que assim, isso vem vindo, crescendo, evoluindo, né, gente? Porque sempre vai ter uma evolução no ensino. Hoje em dia se fala muito de metodologias ativas, então hoje está na moda falar isso. Tá. Mas lá há 45 anos, a Rita, minha mãe, ela já preconizava, olha, peraí, temos que colocar o aluno como protagonista, a gente tem que dar um ensino mais personalizado. Gente, então ela foi de vanguarda mesmo. Há 45 anos. É bastante tempo. Não se ouvia falar disso em lugar nenhum. E que bom, é enraizado então, é cultural na FISC. Ai, que delícia, gente. Olha, você vai assistir agora, vamos mostrar para eles o vídeo? Você vai ver um vídeo de crianças que vão conquistar o seu coração. E é, como você disse, o aluno no centro e o aluno também criando... Eu acredito que até essa inteligência emocional para poder lidar com essas situações, é isso mesmo? Então, o que a gente trouxe para passar para vocês é basicamente um pedaço de um projeto que a gente fez com as crianças, que era o Like a Pro, né? Então, brincando que o professor é o aluno. Então, nesse projeto, os alunos deram aula no lugar do professor. Colocaram jaleco, crachá e conduziram a aula no lugar dele. Então, pensa, a criança se sente muito importante, Sim. pertencente a um grupo Sim. e trabalhando essas habilidades socioemocionais ali de conseguir se conduzir um grupo, que lá na frente, numa entrevista de emprego, lá na frente para falar com o chefe, vai fazer muita diferença. Perfeito. Vamos ver esse vídeo? How are you guys? Great, teacher! It's a done, guys. Let's dance. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch your hands? Can you touch your toes? Pedro, que coisa mais linda. Eu, de verdade, estou falando de coração, arrepia de ver. Eu sou meio, vou falar uma palavra meio bocó, assim, essas coisas de criança, sabe? Eu choro, é uma coisa. E eles super curtindo mesmo e gesticulando. E isso é a rotina deles ali aprendendo. É a rotina. Então, isso que vocês viram foram pedacinhos da aula. Então, sempre tem um recebimento, que é o warm-up. Sempre tem um momento de música, sempre tem um momento de jogo. Esse é um videozinho que retrata pequenos pedaços da aula. As crianças se sentem, assim, muito empoderadas e falam, meu, essa aula sou eu que estou fazendo. Que lindo. Não é meu professor que está mandando, eu que tenho o domínio desse lugar. Uau. E até os mais tímidos conseguem? Conseguem, nas suas limitações, é claro. Então, eu lembro de um aluno, por exemplo, que ele era muito tímido e ele tinha um inglês fantástico, mas não conseguia falar. Sim. Também por algumas dificuldades com os pais que eu quero falar depois. Ótimo. Mas o ponto alto desse projeto para ele era abrir e fechar a cortina. Então, ele aprendeu todo esse vocabulário de como abrir, como fechar, tecido, como que chama a cortina. É e sério? isso para ele foi toda uma produção. Então, tudo isso adaptado para a realidade desse aluno, com muito respeito, enfim. E me fala dessa dificuldade. Então, eu sou coordenador lá e uma das minhas funções é conversar com os pais. E muito frequentemente eu tenho que falar para os pais o que não fazer. Então, se você é pai de um filho, de uma filha, que está aí, no curso de inglês, no curso de qualquer coisa, eu vou te dar uma dica do que não fazer. O que eu mais vejo, Karen, é o seguinte: o sinal bate e daí saem todas as crianças assim, o pai está esperando no carro, tá aquela correria. Vambora. Na hora que a criança entra no carro e bate a porta, qual que é a primeira pergunta que o pai faz, que a mãe faz? E aí, o que você aprendeu hoje? Sim. Fala para mim que você aprendeu, tô pagando, hoje fala aí. Verdade. Né? Me mostra resultado do seu curso. E é claro que a criança se fecha. Sim. Ou, às vezes, está assistindo novela, comendo pipoca, dá um intervalo, aparece uma propaganda em inglês. Traduz ali pra mim, Ai, filho. gente. Ué, mas você tá no inglês há tanto tempo? É verdade. Como que você não sabe esse negócio? E daí a criança vai se fechando. Sim. E os pais chegam pra mim. O meu filho não fala inglês. Até os adolescentes também, né? Eu acho que a gente Muito, pode muito, estender isso. Traduz essa música que você acabou de ouvir. Exatamente. Nossa, Então, fecha peço, mesmo. não faça isso com seu filho. Eu sempre digo, quem que é a melhor pessoa para avaliar a performance pedagógica do filho de vocês? É o professor. Com certeza. Então, o professor que vai dizer, olha, em sala de aula, com aqueles exercícios, ele está ou não correspondendo às expectativas. Então, gente, olha, por favor, carinho com essa criança, né? Porque é uma experiência, ela está aprendendo assim como você. E, Pedro, a gente percebe que as crianças têm muito interesse, tem áreas diferentes que elas se interessam. Desenho, e aí é game, e aí é música. E como que faz para gerenciar essa cabeça, essa mente cheia de informação, até mesmo de um adolescente,
Como é que faz para gerenciar tudo isso dentro do aprendizado do idioma, que não é o nativo dele? Às vezes a mãe falou, você vai fazer inglês porque eu estou mandando. Como que faz essa história? Acho que a escola, enquanto um todo, não só escolas de inglês, mas escolas regulares, colégios, eles estão enfrentando esse problema, que é, a gente tem uma escola que foi criada no século XIX, Sim. com professores do século XX, dando aula para crianças e adolescentes do século XXI. Dificílimo, é um paradoxo híbrido, esquizofrênico, dentro de uma mesma Que sala medo. de aula. Então, como que a gente resolve esse problema? Indo atrás do adolescente, indo atrás da criança. Então, o que ela gosta, o que ele gosta, a partir dali eu faço uma aula mais legal. Ah, entendeu, minha senhora? Então, seu filho, sua filha vai aprender tudo direitinho e até você. Presta atenção que no próximo bloco tem uma surpresinha. A gente já volta. E nós voltamos com o seu espaço de ideias e hoje a gente está falando sobre o aprendizado do inglês, do espanhol, principalmente na infância, mas você que é adulto também tem uma informação importante para você. Pedro, eu fiquei sabendo por fontes seguras que só 5% da população brasileira fala um outro idioma, fala o inglês. Fato isso? Isso é fato. Então, essa é uma métrica que é feita, comprovada ano a ano. Então, esses 5% não mudam. Desde 2015 que a gente tem 5% de fluentes em inglês. Uau! E o que é composto, assim? A gente que estudou mesmo, belezinha, desde pequenininho até adulto, quem são esses 5%? Essa pesquisa ela é feita por americanos, então eles têm um critério muito alto. E basicamente, assim, as pessoas aprendem inglês de diferentes formas. Uma delas é estudar num curso de inglês. Porque quanto mais cedo, melhor o meu desempenho. Era o que a gente estava falando nos outros blocos. Sim. Tem gente que já morou fora por muito tempo. Teve gente que teve um inglês muito bom na escola regular. Mas, basicamente, esses 5% são compostos de 2% de pessoas que estudam inglês desde muito cedo. Tá. 1% gringos que moram no Brasil. Não e os conta. outros 2% professores de inglês. Gente, presta atenção. Então, a gente está falando de 4% de brasileiros, então, nativos que falam inglês. E dentre esse grupo, gente que começou muito cedo, então gente que se preparou para isso. A grande massa não fala o idioma e por isso ganha menos até, né? E a grande questão é exatamente, ganha menos. Nessa mesma pesquisa, eles acusam que uma pessoa que desempenha a mesma função que a outra numa empresa, mas fala inglês, ganha, pasme, 40% a mais. Então, não é uma coisinha que vai te beneficiar no currículo, é de fato você vai poder ter chance de uma viagem melhor, de um futuro melhor, de colocar comida melhor na mesa. Nossa, Então, sério mesmo? é de verdade. E os adultos, eles vêm para mim, por exemplo, a FISC existe há décadas em Caçapava, Sim. em Taubaté. Então, a gente tem gente que se forma conosco e que tem filhos que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Os pais falam muito bem, mas o filho não se interessava, ninguém conseguiu atingir esse aluno, e daí ele vem pra gente e fala assim, agora eu preciso da ajuda de vocês, como vocês me ajudaram naquela época. Olha só, que confiança, né? E quando você falou no bloco anterior de trazer esse adolescente para que ele se interesse pela aula, pelo idioma, pensando nesse futuro, o adulto que vem com esses medos, que vem com essas travas, que não teve essa oportunidade, como faz para também conseguir conduzir esse aprendizado de forma saudável? Eu acho que eu tenho uma grande coisa que eu falo para os meus alunos adultos. Quais são as duas grandes vantagens que a criança tem sobre o adulto? A primeira é o cérebro, que absorve conteúdo de um jeito diferente. Sim. Então, o cérebro do adulto funciona bastante na tradução. Então, essa palavra quer dizer essa em português, essa palavra quer dizer essa em português. Entendo. Isso é uma grande vantagem que a criança tem, que ela aprende de outro jeito. Legal. E uma segunda coisa, a criança tem tempo. Então, o adulto, Verdade. ele precisa se dedicar. Mas o adulto trabalha, a gente sabe que é complicado. Mas se ele tiver uma boa disponibilidade, disciplina, ele vai aprender tranquilamente. Ai, fantástico. E a gente vai ter mais um vídeo trazendo essa outra face também dos estudos. Conta para mim um pouquinho, não tudo, não dá spoiler. O que a gente vai ver nesse vídeo é um projeto de conclusão dos últimos estágios dos alunos avançados já de inglês e espanhol, que eu fiz que Portas Abertas, que é quando a gente abre a escola literalmente para a família, para a comunidade, e todo mundo que vem assistir os alunos apresentarem seus projetos de conclusão de curso. Uau. É o momento daquele pai que nunca viu o filho falar inglês, falar, agora eu entendi. Aquele agora pai deu do certo. carro lá, Aquele né? pai do carro. Então, nesse projeto a gente tem os adolescentes, a gente tem os adultos, e eles são colocados à prova, não pode falar português, tem que falar inglês e Uau. espanhol. E é uma prática para a vida real.
real. Aliás, já é a vida real. Sim, é verdade. Vamos ver esse vídeo, então? Estou achando muito bacana esse projeto porque estão tendo vários temas aqui. A gente está conseguindo falar sobre um monte de coisa em tão pouco tempo. Meu trabalho é sobre os Beatles. Meu trabalho é sobre a Amazônia. E meu projeto é sobre a Billie Eilish. Os alunos escolheram temas que foram desde Freddie Mercury, passando por equações de segundo grau, passando por Van Gogh. E os assuntos que eles falaram foram muito importantes. Um falou de arte, outro falou de séries. Eles colocaram realmente paixão no que eles estão falando. Então os alunos estão de parabéns mesmo. Legal. E agora uma pergunta, porque eu sou aluna FISC, né? Eu vou ter que fazer. Você vai ter que fazer, Karen. Não vai dar pra fugir. Vou dar um show. Tem Eu sou certeza, modesta. Karen. Com a sua tranquilidade você vai arrasar. Gente, Mas é um projeto que todo incrível. mundo tem que fazer. Faz parte do curso você fazer essa apresentação pra todo mundo. E daí vem vó, avô. Sempre tem uma avó que chora. Ai, que Eu bonitinho. nunca vi meu neto falar inglês. Então vem amigo, vem namorada, vem todo mundo pra ver e prestigiar o inglês e o espanhol dos alunos. Fantástico. E a gente viu ali pessoas muito jovens, né? Mas já teve alguma história, você se lembra de alguém assim, mais velho, que falou, nossa, que incrível, eu nunca achei que ia fazer isso. Já aconteceu? Eu lembro de um adulto, o nome dele era Alexandre, e ele trabalhava na Embraer, e ele estava se preparando no curso para fazer uma entrevista com um grande diretor, chefão lá, para conseguir uma vaga melhor fora do país. Uau! E eu lembro especificamente da apresentação dele, que ele trouxe vários modelos de aviões, então ele encheu de aviões assim e tal, e praticou o que ele falaria para o chefe naquela Olha, entrevista. fantástico. Então juntou os dois. Inteligente. De fato foi aprovado e hoje está morando em Nova York. Ai, que lindo, A gente fica gente. muito honrado assim, com essa história dele. Olha isso. Então, é realmente participar da vida dessas pessoas de uma forma transformadora, né? Tem um caso também que eu soube de um garoto que foi jogar futebol no exterior também, né? Isso, Que veio... Yuri, se você estiver assistindo, parabéns para você. Então, Yuri com o Elias, que é o pai dele, junto com a família toda. O Yuri nos procurou para conseguir uma bolsa de estudos, para estudar numa faculdade mesmo, lá em Nova Jersey, eu não lembro agora. E ele precisava de uma pontuação muito alta num exame internacional, que é o TOEFL. Sim. E a gente tem esse curso preparatório. Legal. Então, a gente preparou esse aluno, ele foi lá, fez. E ele tinha um desempenho excelente no futebol, mas não adianta nada ter esse desempenho excelente se não tivesse a nota, né, nesse exame. E ele conseguiu, e hoje está morando, inclusive, em Chicago, numa universidade maior ainda. Gente, olha que coisa incrível. E agora eu vou te perguntar, assim, como pessoa, como que você se sente ao ver esses 20 e poucos anos de história quase junto com a sua vida? Claro. De tantas coisas marcantes, tanta gente que tem, por exemplo, indo morar fora, enfim. Resumindo, o que você Resumindo, sente? Isso. Eu sempre falo, quando me perguntam o que eu acho de tudo isso, sempre vem para mim um poema de um autor do século XVI, que é eu não lembro o nome dele, é Yeats. Eu sei que esse eu guardei só o finalzinho do nome dele. E ele fala uma coisa que para mim engrandece muito o meu trabalho. Ele fala sobre uma amada que ele tem, né, um eu lírico apaixonado por alguém, e essa paixão que ele tem, eu acho que tem muito a ver com o que os nossos alunos estabelecem conosco na FISC de Taubaté e Caçapava. Ele fala o seguinte: se eu tivesse os panos bordados nos céus, se eu tivesse os panos da meia-luz e do eclipse, eu os colocaria debaixo dos seus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu coloquei os meus sonhos debaixo dos seus pés. Caminhe com cuidado, pois você caminha sobre os meus sonhos. Uau. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque os nossos alunos colocam os seus sonhos debaixo dos nossos pés. Sim. O sonho de ter uma vida melhor, o sonho de conseguir um emprego melhor, o sonho de se comunicar em outro idioma. Então, conseguir trabalhar em tudo isso e fazer esse sonho acontecer é o que faz o meu trabalho fazer a pena. Amém. Olha, quando eu estiver lá em Harvard, você Isso. vai lembrar desse Você vai poema mandar de foto novo, pra tá? Lógico. Pedro, gratidão pelo seu tempo, cara. foi incrível, viu? Obrigado, pessoal. Até mais. Gente, foi de delícia, né? Foi uma delícia. A gente se vê no próximo Espaço de Ideias. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, De Unhas Feitas e Francis Hair. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.